Boa noite, pessoal. Acabou de acontecer uma coisa muito ruim, que é o seguinte, eu acabei de dar essa aula aqui todinha pra ninguém, porque eu esqueci de apertar o botãozinho de gravar, né? Mas acontece, vamos lá, né? Vamos dar aula de novo. Essa vida de youtuber iniciante tá complicada, mas vai ser mesmo, né? Então vamos lá, a gente vai dar uma olhada aqui nos exemplos, né? Do que a gente fez na aula passada. E aí, nesse exemplo, ele está dizendo o que aqui, né? Está dizendo que essa equação de Diofantina aqui, ela não vai possuir nenhuma solução inteira. Por quê? Porque quando a gente olha aqui o MDC dos nossos dois coeficientes principais, que é o 21 e o 12, o MDC deles é 3, e o 3 não divide o 5, que é o termo independente, né? Foi a primeira proposição que a gente fez no vídeo passado, né? Ó, se o MDC, eu não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas tem um liquidificador endemoniado ali na cozinha, mas vai já acabar, tá? Então, se você olha para esses dois coeficientes e o MDC deles não divide o termo independente, então a equação de Diofantina não vai possuir solução inteira, tá? Isso foi demonstrado na aula passada, tá? E aqui é uma aplicação disso, certo? Só para você ver um exemplo de uma equação que não tem soluções inteiras, tá? Agora que o próximo exemplo acontece o contrário, né? Ó, a gente tem aqui nossa equação de Diofantina, rosa, né? Ou é lilás, não sei qual é essa. E essa aí ela vai possuir soluções inteiras. Por quê, né? Porque olha só, a gente olha aqui para os coeficientes principais, tem o 35 e o 21. E o MDC entre eles é 7, né? 35 é 7 vezes 5 e o 21 é 7 vezes 3. E aí, o que a gente faz? A gente meio que imita o processo de demonstração da segunda proposição da aula passada, que diz exatamente isso. Se o MDC dos coeficientes principais divide o termo independente, então a equação de Diofantina aqui ela vai possuir uma solução inteira, né? E aí, o que a gente fazia? A gente mexia com o teorema de Bézout, que diz que você pode escrever o MDC como uma combinação linear entre os rapazes aí, né? 35 e o 21. E aqui a gente encontrou aqui, né, como é que se escreve o 7 como combinação linear do 35 e do 21, né? Esse é um processo que a gente aprendeu lá quando a gente estudava divisibilidade e o algoritmo de Euclides para encontrar o MDC e tal, certo? Tem um processo aí para conseguir achar essa combinação linear. Ok, então a gente acha o MDC como combinação linear do 35 e do 21, e a gente olha para o termo independente e escreve ele como um múltiplo do MDC, que é o 7, certo? E depois, olha só o que a gente faz, né? A gente tem aqui que o 14 é 2 vezes o 7, só que esse 7 a gente escreve como combinação linear do 35 e do 21. Então a gente substitui, ó, essa equação que está circulada aqui no lugar desse 7. E aí fica 2 vezes menos 1, fica isso aí que vocês estão vendo, né? Aí, olha só. Pronto, aí aparece isso aqui. Olha só. Azul com amarelo dá verde. É muita didática, cara, ó. Azul com amarelo dá verde. Tá vendo aí? O Arthur não ensina isso pra vocês. E aí, o que acontece? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Blá, blá, blá. E aí aparece isso aí. E aí, olha só. Menos 2 vezes 35 dá menos 70. 4 vezes 21 dá 84. E aí você encontrou uma nova solução da sua... Ou uma nova solução não, né? Você encontrou uma solução da equação de Diofantina aqui, ó. Tá? Você encontrou um valor de x, que vai ser o menos 2. E você encontrou um valor de y, que vai ser o 4. Né, ó? O x é o cara que aparece multiplicando o 35 aqui. Então tá aqui o x e tá aqui o y, certo? Então você encontrou uma solução aí, tá? E aí, opa. E aí o que eu vou fazer aqui em seguida, ó? Deixa eu voltar aqui. No final do vídeo passado eu passei esse exercício aqui para vocês, ó, que é o seguinte: a gente tem aqui uma equação de Diofantina
E a gente tem aqui uma solução dessa equação de Diofantina, né? Quando eu falo solução, é um valor para x e um valor para y, tá? E aí eu peço para vocês mostrarem que se você tem uma solução da equação de Diofantina, você pode obter infinitas soluções através dessas equações, né? Porque você pode obter uma nova solução para cada valor de t que você escolhe aí no conjunto dos números inteiros, tá? Então, olha só o que a gente vai fazer. Aqui a gente já tem uma solução que a gente acabou de encontrar, né? X igual a menos 2 e y igual a 4. Essa foi a solução que a gente encontrou para essa equação aqui. E agora a gente vai encontrar uma nova solução usando esse valor de t, certo? Se você quiser escolher outro valor e fazer o mesmo processo, você também vai obter uma solução dessa equação de Diofantina aqui, tá bom? Então vamos ver como é que funciona aqui, né? Esse exercício que vocês fizeram. A gente vai mexer com esses parâmetros aqui, ó. B dividido por D e A dividido por D. Lembrando que D é o MDC entre A e B, certo? Então vamos lá, ó. Aqui o B dividido pelo D, ó. Quem é o B aqui? O B é o cara que aparece multiplicando o Y. É o 21. Tá aqui ele, ó. Coloquei ele aqui. E o D é o MDC entre os coeficientes principais, 35 e 21. O MDC entre 35 e 21 é o 7. Então, eu divido B por D, é a mesma coisa que dividir 21 por 7, que dá o 3. E o A, quem é o A? O A é o cara que multiplica o X, que é o 35. E aí eu divido ele aqui pelo D, que é o 7. 35 dividido por 7 está 5, né? E o valor de T que eu escolhi aqui é 4. Então, vamos ver o que a gente obtém com isso. Então, essas continhas aqui, que foi que eu fiz, né? Eu usei exatamente as equações que eu pedi para vocês verificarem no exercício, né? Ó, o que eu faço? Eu sempre apelo para a solução inicial, ó, x0 e y0. E do valor de x, eu somo isso aqui. E do valor de y, eu subtraio esse negócio aqui, né? Então, vamos lá, ó. Aqui eu repeti o valor que eu tinha para x, né, que era a solução anterior que eu tinha encontrado, e somei b vezes d, que é o que tem na equação lá em cima, ó. Tá aqui. Eita, agora eu bati aqui no microfone. Tá aqui, b vezes d vezes... Desculpa. b dividido por d vezes t, tá? Então, aqui eu coloco aqui, ó. b dividido por D, que é o 3, vezes o T, que é o 4 aqui, tá? 4 vezes 3 dá 12, menos o 2 dá menos 10. Beleza. Agora, tá aqui o 4, quem é esse 4? É o valor de Y que eu tinha antes. E aí, menos, por que eu coloquei menos? Porque é o que aparece aqui, ó. Tá? Vocês verificaram e vocês fizeram o exercício. Vocês têm que ter feito o exercício, tá? E aí, aparece o que lá? T vezes A sobre D. Então, tá aqui o T e tá aqui o A sobre D, ó. Que é 5. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Com 4 dá menos 16. E aí, a gente verifica que isso, de fato, é uma solução, ó. Por quê? Ó, vamos lembrar, a nossa equação. Quem é a nossa equação? Tá aqui, ó. A nossa equação é essa aqui, ó. 35x mais 21y igual a 14. Então, tá aqui 35 vezes o x, que eu descobri esse valor, 10, mais 21 vezes y, o y é menos 16. 35 vezes 10 dá 350. 21 vezes menos 16 dá menos 336. E aí essa diferença... Caramba, velho. Meu Deus. Tá. E aí essa diferença aí dá 14, tá? 350 menos 336 dá 14, ou seja, a nossa equação de Diofantina, ela foi verificada, né? Ela foi satisfeita por esses valores de x e y aqui, certo? Eu substituí esses valores de x e y nessa equação
e ela foi satisfeita. A gente encontrou exatamente o valor que ela fornecia para a gente, que é o 14 aqui, tá? Então esses exemplos aqui foram aplicações, né, das coisas que a gente fez aula passada. E agora a gente vai continuar aqui com o nosso estudo sobre as soluções das equações diofantinas, tá? Então a gente vai fazer um teorema, vai ser o único teorema desse vídeo aqui, né? Já está mais ou menos longo. Então vamos ver o que ele diz. Seja x igual a x0 e y igual a y0, uma solução da equação diofantina ax mais by igual a c, e seja D, né, o MDC de A e B. Então, o que vai acontecer? O que o teorema está dizendo é que todas as soluções dessa equação diofantina vão ser dessa forma aqui, né? Ou seja, da forma que apareceu lá no exercício que vocês fizeram. Então, vamos entender o que o teorema está dizendo, tá? Ó, no exercício, vocês mostraram que todo par de números dessa forma é uma solução dessa equação diofantina. O que o teorema está dizendo é o contrário, é que toda solução tem essa forma, tá? Então entenda que são informações complementares. Vocês mostraram que todo número desse tipo é uma solução. O que o teorema está dizendo é que toda solução é desse tipo, tá bom? Então a gente meio que resolve o problema aí, né? De encontrar soluções das equações diofantinas, tá? Então vamos mostrar isso, certo? Vamos mostrar que toda solução de uma equação diofantina é dada dessa forma, né? Claro, quando você já sabe que existe uma solução. E aí você já sabe como é que você vai fazer para descobrir se uma equação diofantina tem solução ou não. Você calcula o MDC entre os coeficientes principais e vê se ele divide o termo independente aí, tá? Então vamos para a prova desse teorema, né? Então aqui a gente começa considerando uma outra solução, né? Porque o enunciado ele já dá uma solução para a gente. E aqui a gente começa considerando uma outra solução da mesma equação diofantina, tá? Então se a gente tem que isso aqui é uma solução e que isso aqui também é uma solução, então é porque esses dois pares de números satisfazem a nossa equação diofantina, ó, tá aqui ela. Circulou um negócio nada a ver aqui. Pronto. Essa aí é a nossa equação diofantina. Então essa equação ela vai ser satisfeita por esses dois pares de números inteiros, né? x0, y0, x1, y1. Então o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair essa equação uma da outra, tá? Subtraindo essas equações, a gente obtém o seguinte, ó. A gente obtém isso aqui, certo? Ó, a gente repetiu isso e subtraiu isso, tá bom? E aqui do lado direito não tem segredo, né? Tem C aqui e tem C aqui, então fica C menos C, que é 0. Aqui na linha de baixo, o que foi que a gente fez? A gente pegou todo mundo que tem o B e jogou para o lado direito, tá? Então, do lado esquerdo ficou só o pessoal que tem A, do lado direito ficou só o pessoal que tem B. Então, aqui eu coloquei o A em evidência e aqui eu coloquei o B em evidência, tá? Então, já a gente vai fazer uma coisinha com essa equação aqui, tá? Mas antes a gente vai observar algumas coisas aqui, ó. O que acontece? Aqui a gente está vendo, né? A gente está lembrando que o D ele é o MDC entre A e B. Ou seja, ele é o máximo divisor comum de A e de B. Em particular, ele é um divisor de A e ele é um divisor de B, certo? Se ele é um divisor de A, então A dividido por D é um número inteiro. B dividido por D também vai ser um número inteiro, porque o MDC de A e B é um divisor de A e também é um divisor de B, certo? Essa frase aqui ela é óbvia, tá? E além disso, olha só o que a gente tem. Esse fato aqui ele vai ser muito importante, tá? Olha só o que acontece. Como o D ele é o maior divisor comum de A e B, ou seja, ele vai ser o maior fator
que A e B têm em comum. Quando eu divido A e B por D, eu estou tirando esse fator que eles têm em comum. Então, o máximo divisor comum dos números resultantes vai ser 1, certo? Porque eles não têm mais um fator em comum que não seja o número 1, certo? Porque quando a gente dividiu eles por D, a gente meio que cancelou esses fatores em comum, tá? Na realidade, isso aqui é um corolário, alguma proposição, não lembro exatamente, mas a gente viu isso há algumas semanas ou meses aí, eu nem lembro. Quando a gente estava falando de MDC, trabalhando com divisibilidade, essas coisas, tá? Mas enfim, eu acredito que ficou claro já que isso aqui é verdade, certo? O MDC entre A sobre D e B sobre D vai ser 1. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Presta atenção aqui, eu estou pegando essa equação aqui e estou dividindo todo mundo aí por D, tá? Eu posso fazer isso sem me preocupar, porque eu sei que A sobre D e B sobre D são números inteiros, uma vez que o D divide o A e o D divide o B, certo? Então, essa equação aqui, ela está bem tranquila, tá? E olha só o que eu estou concluindo a partir dessa equação. Ó. Eu estou dizendo que o B sobre D, ele divide esse rapaz aqui. Vamos lá. Essa equação aqui, ela diz uma coisa pra gente. Ela diz que esse número aqui, ele é esse cara vezes esse cara que está no parênteses, certo? Então, o que a gente pode concluir de imediato é que B sobre D divide esse termo do lado de cá. Só que aqui eu estou concluindo algo mais forte. Eu estou concluindo que ele divide esse rapaz aqui. Por que eu pude concluir isso direto, né? Eu pude concluir isso direto exatamente por conta dessa informação aqui, ó. Eu sei que esse rapaz aqui não tem fator em comum com esse rapaz, pois o MDC deles é 1. Eles não vão ter divisores em comum. Então, a única possibilidade desse rapaz aqui dividir esse termo, já que ele não tem divisor em comum com A sobre D, vai ser ele dividir x1 menos x0, tá? Então, isso está explicado, certo? Está claro. E aí, olha só o que a gente tem. Se esse rapaz divide x1 menos x0, é porque x1 menos x0 vai ser algum número inteiro, certo? Ou seja, vai existir um número inteiro k, de modo que x1 menos x0 vai ser esse k vezes esse b sobre d, que eu estou dizendo que divide o x1 menos x0, certo? Ou seja, isso é conclusão simples também, tá? E aí não tem segredo, né? Para obter o que a gente quer, é só passar esse menos x0 para o outro lado, né? Ele vai positivo. E aí a gente conclui que o valor de x que a gente tem na nova solução é exatamente daquela forma, tá? Que era o que a gente queria provar. Certo? A gente quer provar que toda solução é dessa forma aqui, né? Onde a gente já tem uma solução inicial aqui da equação de Diophantine. Então, a gente já concluiu essa equação aqui, agora nós vamos concluir essa equação aqui, tá? Para concluir que o valor de y1 é dessa forma, não tem muito segredo, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar isso aqui, certo? E vai substituir nessa equação aqui, ó. Tá? Olha só o que a gente vai obter. Certo? Aqui, ó, a gente repete isso aqui, A sobre D. No lugar de x1 menos x0, a gente vai colocar, ó, K vezes B sobre D, ó. Que é exatamente o que apareceu aqui, né? Ó, note que eu coloquei isso aqui que está circulado aqui no lugar de x1 menos x0, né? Eu posso fazer isso porque eu descobri isso aqui, ó. Tá bom? E aí, o termo da direita eu simplesmente, ó, repetir ele aqui. Só que o que vai acontecer? Esses B sobre D aí vão se cancelar, né? Tem um de cada lado, tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente pega o menos y1
joga ele para o lado de cá, pega tudo que tem aqui e joga para o lado de lá, que vai com sinal de menos, que é exatamente isso aqui que aparece. Esse y0 permanece aqui, que é esse aqui, e aí a gente obtém a outra equação que a gente queria. Ou seja, então aqui a gente conclui a demonstração desse teorema. O que foi que a gente provou? A gente provou que se a gente tem uma solução da equação de Diofantina, né, um valor x0 e um valor y0, de modo que essa equação de Diofantina é satisfeita, então qualquer outra solução vai ter essa forma aqui, certo? Então nós começamos a demonstração considerando uma nova solução e nós mostramos que essa nova solução tem exatamente a forma que a gente queria, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai começar a estudar congruência linear, tá? Então aqui a gente conclui a história a respeito das soluções de equações diofantinas, tá? A gente sabe exatamente quando é que uma equação diofantina vai ter solução e quando ela tem solução a gente sabe como é a cara de todas as soluções que ela possui, tá? Então é isso, até o próximo vídeo aí.